O Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, em parceria com a organização não governamental Humane, publicou em fevereiro de 2023 o terceiro boletim de monitoramento da saúde indígena. O estudo aponta uma das maiores reduções orçamentárias para a saúde dos povos indígenas desde 2013. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora o diretor de Políticas Públicas do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, Arthur Aguilar. Arthur, bem-vindo ao programa Cidadania, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no Cidadania, vai ser muito bom a gente bater esse papo sobre um tema tão importante quanto a previsão orçamentária para a saúde indígena no Brasil. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente um pouco como é feito esse boletim, como vocês buscam esses dados e, com o terceiro boletim já, como é que é esse processo de buscar essas informações para o boletim? Pois bem, o acompanhamento orçamentário do Ministério da Saúde, que é o que a gente faz, mas de toda e qualquer organização pública, é uma função fundamental de controle social, né? As prioridades de um governo, de fato, vão aparecer no orçamento e o que não é prioridade, por sua vez, também. Então, tem uma função muito importante de controle do sistema. Para fazer isso, a gente utiliza dados que são públicos, qualquer um pode acessar e fazer as suas estimativas e previsões, que são os dados do CIOPS, que é o Sistema voltado para acompanhamento orçamentário da União. A partir daí, a gente tenta entender, né, em que tipos de despesa o Ministério ou outros órgãos estão alocando seus recursos, e o orçamento também tem um ciclo orçamentário, que, né, primeiro, o orçamento ele é sempre feito no ano anterior, então a gente faz o orçamento de 23 em 22, a partir da proposta de lei orçamentária, e essa proposta é aprovada e vira LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é de onde a gente está trazendo os dados nesse boletim de saúde indígena que estamos trazendo hoje aqui para o Cidadania. E o boletim, ele divide, duas partes ou duas áreas do orçamento em gastos correntes e investimentos. E daí, em cada uma dessas áreas, a gente tem oscilações diferentes, uma mais estável, outra um pouco com uma oscilação maior. Eu queria que você explicasse primeiro qual é a diferença, para as pessoas entenderem a diferença entre os gastos correntes e os investimentos e como é que está dentro dessas duas áreas essa redução orçamentária, se aconteceu nos dois, ou se é mais em um do que o outro, como é que está esse panorama? Vai ser um prazer. A gente pode pensar os investimentos de gastos correntes usando exemplos de casa mesmo, né? Então, por exemplo, se eu compro um carro, isso é um investimento, né? Um carro é um bem durável. Então, é uma coisa que vai, na média, manter o seu valor, é um ativo. Já os gastos de custeio são os gastos realmente do nosso dia a dia. Então, num carro seria a gasolina, por exemplo, né? Então, é uma coisa que não é durável. Você vai utilizar uma vez e que aí você, no ano que vem, vai precisar, ou no mês que vem, vai precisar botar mais gasolina no posto de gasolina. Então, essa é um pouquinho a diferença. Usando, digamos, esses dois termos, a gente tem as seguintes notícias para a saúde indígena esse ano. A primeira é que a gente vê uma queda em relação ao valor dos últimos 10 anos de cerca de 12% no orçamento da saúde indígena. É importante dizer também que essa queda era para ser muito maior. Quando a gente teve a previsão orçamentária desse ano, que foi feita no ano passado, ele vinha com apenas 606 milhões, quando o valor de fato foi 1,74 bilhões de reais. Mas o fato é que a gente tem uma queda, que é um problema, né? Porque você tem um conjunto de gastos e de necessidades que vão desde o transporte sanitário de pessoas até, por exemplo, o manejo, né, a realização de um tratamento, até a construção de uma unidade básica de saúde, por exemplo. Cada vez você precisa de mais necessidades e a gente está vendo um orçamento menor. E aí a gente tem as seguintes notícias, assim, quando a gente separa esses gastos. Primeiro a gente vê que a maior parte da queda está nos gastos correntes, então no dinheiro que vai pagar a gasolina do carro ou a gasolina do avião, no caso do esses gastos correntes vão pagar o pessoal também, né? Paga enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, médicos. Exato, todos os gastos que são esses do dia a dia, né? Então salários, insumos tanto médicos quanto mais operacionais, tudo isso vai no gasto corrente.
a gente viu uma queda importante no gasto corrente, que é de cerca de 17% quando a gente olha para 10 anos atrás. Já nos orçamentos, a gente vê um padrão diferente. A gente vê um valor que é relativamente alto para a média da série histórica, que está em cerca de 147 milhões. No entanto, a gente vê um desafio que já é histórico, que a gente percebe que a maior parte do recurso que é determinado para investimentos em saúde indígena, em geral, não é aplicado. Isso é uma tendência que a gente veio em todos os últimos anos, muitas vezes uma execução até menor do que metade do orçamento estipulado, e a execução orçamentária acaba sendo uma métrica de competência, né? Assim, no sentido de o quanto que você consegue executar para um orçamento que você fez uma previsão para uma tal necessidade. Se você não consegue executar, provavelmente tem alguém na ponta sentindo falta. Então, a gente realmente precisa melhorar essa execução orçamentária dos investimentos na saúde indígena e é uma coisa que deve ser uma prioridade para o atual governo nessa gestão. Agora, essa baixa aplicação dos recursos, comparado com o restante das aplicações de saúde, porque a gente tem um Sistema Único de Saúde, existe um subsistema voltado para a saúde indígena. Essa baixa execução é verificada também no restante dos recursos destinados à saúde pública? Então, a gente teve no ano passado uma série de cortes na PILOA, né, que é a proposta de orçamento, que depois vira a LOA, que é realmente a lei orçamentária. Sim. Uma série de cortes em diversas rubricas, como, por exemplo, IST e AIDS, né, a rubrica que custeia medicamentos e tratamentos para quem é portador do vírus HIV. E houve um esforço bastante forte de recomposição orçamentária do Ministério para esse ano, e a gente tem um orçamento que é marginalmente mais alto do que o do ano passado, com algumas áreas tendo perdas importantes. Então, o que a gente pode dizer é que teve uma deterioração que não necessariamente se vê no resto do orçamento público, mas que também houve uma recomposição orçamentária para tentar reduzir a deterioração prevista, que era ainda maior. Você tinha uma previsão que era menos da metade do orçamento que a gente está tendo, de fato, esse ano na saúde indígena. Agora a gente tem uma questão aí, né? Essa baixa execução orçamentária. Será que esse seria um dos motivos para a redução, né, da dotação orçamentária? Que o orçamento ele vai se dividir em etapas, né? Tem essa parte que você explicou agora, que é a lei orçamentária anual, que ela é discutida um ano antes. Você tem uma baixa execução, acaba prejudicando a dotação orçamentária do ano seguinte, quer dizer, foi destinado um valor X, tantos bilhões, para o ano de 2022. Aí termina o ano, se verifica que aqueles valores foram menos da metade ou a metade foram, de fato, aplicados e executados. Daí chega no ano seguinte, na hora de formular o orçamento, fala assim, olha, a gente está destinando mais dinheiro do que está sendo executado. Vamos pegar uma parte desse orçamento e vamos colocar para outras áreas. Isso seria uma justificativa? Como é que você pensa o que você pensa sobre isso? Isso é uma tendência que a gente vê na administração pública, né? Muitas vezes os orçamentos, eles tendem a ter uma certa inércia. Então, você, muitas vezes, em 2023, faz mais ou menos o que você fez em 2022, quando, na realidade, você deveria estar fazendo o contrário, né? Você deveria estar entendendo quais são as nossas prioridades esse ano, o que esse governo decidiu atacar como prioritário e qual é o orçamento necessário para isso, né? Você deveria ter uma repriorização dinâmica do orçamento. No entanto, a gente tem uma tendência na gestão pública que é uma tendência perversa, eu diria, porque ela não obedece uma lógica racional de priorização de recursos, desses orçamentos irem se repetindo e de quem não executou num certo ano ter uma redução orçamentária no ano seguinte. Então, isso é sempre um risco na administração pública e a gente deveria ter uma gestão orçamentária que está mais orientada às estratégias que a gente tem que executar do que é uma reprodução dos orçamentos passados. E para onde é que vão esses recursos, né, voltados para a saúde indígena, já que tem uma parte específica do orçamento que é voltada para a saúde dos povos indígenas? Existem programas específicos? Você poderia falar um pouco sobre essas aplicações, tanto em gastos correntes quanto em investimentos? Ações do governo? Perfeito. A saúde indígena, ela tem uma lógica que é muito diferente. Como você mesmo disse, ele é um subsistema do SUS. O que isso significa? Que ele é um sistema que tem autonomia e uma forma de provisão de serviços que é paralela
ao resto do Sistema Único de Saúde. E a razão para isso ser assim se dá pelo fato da saúde indígena ter uma série de idiosincrasias, né? De não necessariamente os mesmos modelos epidemiológicos, não necessariamente as mesmas demandas aparecerem na saúde indígena no resto do SUS. Então, quando a gente está olhando... A gente teve agora, por exemplo, a questão dos Yanomamis, né? Para dar um exemplo. E uma das questões que apareceu mais nessa época foi uma ampliação muito grande de arboviroses como malária decorrente da entrada, né, de garimpeiros em terras indígenas e tudo isso. Você não necessariamente observou um aumento tão drástico da malária no resto do Brasil. Então, esse é um exemplo de como os problemas que a saúde indígena deve lidar são muito diferentes. Uma outra ordem de problemas está associada ao fato de muitas vezes você estar trabalhando com territórios muito remotos, né? Então, por exemplo, a parte de transporte sanitário, muitas vezes levando pessoas de lugares realmente muito inacessíveis para hospitais de referência e facilidades hospitalares com uma maior complexidade, ela é muito mais intensiva na saúde indígena, como um lugar que gasta recursos, como um lugar que é prioritário, do que, por exemplo, se você está gerindo uma Secretaria de Saúde na cidade de São Paulo, que é onde eu estou. Claro que São Paulo tem uma série de desafios logísticos, mas nem se compara com o que você enfrenta na saúde indígena. Então, como consequência disso, problemas diferentes e necessidades diferentes, você tem uma operação muito distinta de sistemas, né? Então, o que esses gastos correntes e gastos de investimento vão se transformar na saúde indígena? Os gastos correntes vão estar muito associados a pessoal, como você falou, mas também a transporte sanitário, que é uma coisa, né? Você mover pessoas de um território para outro, onde as pessoas tenham acesso a serviços de saúde de uma maior complexidade. Essa é uma coisa que vai ter uma importância no orçamento da saúde indígena que é muito maior do que no resto do SUS, por exemplo. Você também vai precisar, por exemplo, pensar em como que você faz mudanças nas linhas de cuidado, né, nos processos clínicos e assistenciais para o manejo de certas condições, levando em conta dimensões idiosincráticas, culturais e sociais desses territórios. Então, esses são, acho que, 2 exemplos de diferenças, né, da saúde indígena para o resto do SUS, do qual ela é um subsistema. Agora, tem uma parte do orçamento da Lei Orçamentária Anual de 2023 que teve uma ampliação até nos recursos, que é para o saneamento básico da saúde indígena. Como é que você vê essa parte, né, a importância da aplicação desses recursos em saneamento básico e como é que pode ser feito, considerando-se essas diferenças que são muito grandes de aldeias indígenas, né? Aqui é importante a gente destacar para as pessoas que a gente faz sempre uma associação dessas aldeias indígenas muito ligadas às imagens que a gente tem das aldeias indígenas do norte e que realmente são em lugares muito distantes, às vezes precisa fazer viagem de barco, o acesso a algumas aldeias é bastante dificultado, mas a gente tem também aldeias em todas as regiões do Brasil, em todas as regiões, aldeias com diferentes condições, inclusive algumas já urbanizadas, eu digo assim, com casas de alvenaria e que estão ali organizadas dentro de territórios indígenas mais próximos de municípios com acesso mais fácil. Essa questão do saneamento básico, você vê com bons olhos esse aumento dos recursos, ou pelo menos uma dotação orçamentária para aplicação em saneamento básico? Certamente, né? Quando a gente olha para o que a gente chama de carga de doenças, né, quais são as condições que acometem mais as pessoas, a gente tende a ver uma incidência maior nessas comunidades de doenças infecciosas, né? Como as arboviroses, que eu falei, malária, mas também uma série de outras. E as doenças infecciosas são aquelas que passam de um indivíduo para o outro, né? E essas condições são precisamente aquelas que investimentos como saneamento podem endereçar, porque elas estão muito associadas a hábitos e também a como você tem vetores de propagação dessas doenças, né? Se você maneja o saneamento de uma forma melhor, você tem uma redução da carga de doenças associadas a doenças infecciosas. Agora, você tem uma série de desafios que são idiosincráticos, que estão associados à produção de saneamento básico nessas regiões, que até me escapam o meu escopo de conhecimento, né? Realmente, enfim, tem uma sensibilidade cultural que é diferente, tem, do ponto de vista de quem está construindo, você tem menos motivações de mercado, né? Muitas vezes é um problema que a gente chama de last mile, né? Que é sempre mais caro você fazer
as interligações as últimas interligações do sistema social que já está em várias pessoas. Então, você tem uma série de desafios que são muito distintos dos desafios de uma metrópole, por exemplo. Em uma entrevista concedida à TV Câmara, ao programa Ponto de Vista, você falou em ressignificação do SUS e comentou também sobre o sistema de consórcios como solução para a municipalização dos serviços de saúde. Esse modelo seria, do seu ponto de vista, um modelo seria uma boa alternativa como modelo para a melhoria da oferta de serviços de saúde pública para os povos indígenas? Bom, eu acho que esse modelo ele é interessante enquanto princípio. Uhum. E o princípio, na minha opinião, a gente teve um primeiro ciclo de desenvolvimento do Sistema Único de Saúde que estava muito orientado a municípios, dos quais muitos deles não têm escala para resolver os principais serviços da população. Quando você tem isso, você precisa pensar numa resposta para como você fazer municípios trabalharem de uma maneira coordenada para que aqueles que tenham uma menor população tenham acesso aos serviços dos municípios de maior população. Isso pode ser feito de várias formas, com consórcios e com outros arranjos interfederativos, digamos assim. Me parece que na saúde indígena, eu não sou um especialista, mas eu acho que esse princípio ele pode ser usado, sim, para refletir sobre alguns serviços, mas você tem desafios muito diferentes, né? Então, ao passo que você tem na atenção básica normal, por exemplo, uma alta descentralização para o nível municipal, na saúde indígena você tem um sistema mais coordenado diretamente pelo governo federal e por superintendências, né? Então, você já tem, digamos que, uma maior escala, meio que um provedor único, digamos assim, né? Agora, você tem uma série de desafios, porque esse sistema ele também tem que conversar com o resto do SUS, porque na hora que você sobe um caso de maior complexidade, alguém que precisa de uma cirurgia, alguém que precisa de um leito de UTI, a saúde indígena tem, né, uma conexão novamente com o resto do Sistema Único de Saúde. E, nesse sentido, ela também tem que ser pensada dentro desses arranjos interfederativos, né? Porque se eu estou numa região, por exemplo, ali da Cabeça do Cachorro, eu vou ter que pensar com o resto do estado do Amazonas como que eu vou fazer para uma pessoa precisando de um leito de UTI nessa região ter acesso a esse leito, né? Então, essas coisas elas se comunicam em algum nível. Muito embora, talvez, essa discussão de regionalização tenha sido pensada primeiro em contextos distintos. Mas, como o SUS é o todo, e quando você chega no serviço de alta complexidade, você está meio que numa fila única, é fundamental, sim, também você dialogar com a saúde indígena para pensar nesses arranjos entre municípios e entre diferentes instâncias do nosso Pacto Federativo. Agora, o Boletim de Monitoramento da Saúde Indígena, na verdade, ele é parte de um estudo bem maior, ele é parte de uma chamada Agenda SUS, né, que é uma agenda também desenvolvida pelo Instituto de Estudos em Políticas para a Saúde e em parceria com a Organização Humane, que tem uma série de princípios. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa Agenda SUS, ampliando um pouco aqui o escopo da nossa conversa. Maravilha. A Agenda Mais SUS foi um documento feito pelo IEPS, mas também por outros 9 parceiros, entre eles a Associação Humane, o Instituto Cactus, o CONAS, e entre vários outros, para a gente tentar fazer um combinado, que é qual que é o programa de desenvolvimento do SUS que a gente precisa nos próximos 4 anos. Então, para fazer isso, a gente consultou literalmente centenas de especialistas, varreu a literatura, fez uma série de conversas com líderes do setor saúde e chegamos a 6 propostas voltadas para como você amplia tanto o financiamento quanto a garantia de que o modelo de financiamento do SUS induz a qualidade, como que você garante 100% de cobertura da estratégia de saúde da família no Brasil, como que você avança a regionalização, melhora as políticas de recursos humanos, melhora as políticas de saúde mental e prepara melhor o país para lidar com emergências sanitárias, como a pandemia, mas como tantas outras que a gente tem, como as enchentes que a gente teve agora no começo do ano em alguns estados brasileiros. E a Agenda Mais SUS ela é, então, esse programa que foi feito por várias organizações e que tenta trazer diretrizes sobre prioridades no SUS. A partir desse programa, a gente está organizando todas as nossas ações, tanto para cobrar e monitorar o governo federal, quanto também para apoiar, né? Acho que muitas das pautas, e é o que a gente ouve de várias pessoas que leram a agenda,
que estão lá, elas são largamente consensuais, né? Então vai ser muito difícil você encontrar alguém que trabalha em saúde que vai discordar que você precisa que todo brasileiro tenha acesso à Secretaria de Saúde da Família. Vai ser muito difícil você encontrar alguém que não acha que o SUS seja subfinanciado. Então, construindo a partir desses consensos, a nossa expectativa é realmente conseguir apoiar o governo federal na construção de um programa que faça que os brasileiros vivam mais e melhor, e também que a gente exerça controle social, que a gente acompanhe metas, acompanhe compromissos através dessas propostas. A gente conseguiu ter um ótimo relacionamento com todas as campanhas a presidente do último ciclo eleitoral e conseguimos apresentar as nossas propostas. E estamos muito animados assim, com a próxima gestão, com a garra de enfrentar esses desafios, porque eles são consensuais, né? Não são tanto propostas do partido A ou do partido B, são propostas de quem acredita no SUS. Então a gente está muito animados para ver o avanço dessas questões ao longo dos próximos 4 anos. E na sua leitura, como é que está, por exemplo, a questão da atenção primária? Já que vocês têm esse âmbito maior de estudo em políticas para a saúde, a questão da atenção primária. E aí, claro, né, se você puder falar um pouco também sobre essa parte, né, da saúde pública em relação aos povos indígenas, eu acho que seria bom. Não, vai ser um prazer. Olha, nos parece, né, a gente está vendo o governo federal sinalizar com aumentos da expansão de cobertura da atenção primária, né? A gente tem chamamentos dos concursos de profissionais médicos voltando, a gente tem um debate sobre o que vai ser a DAPS, né, que é a agência voltada justamente para a contratação de médicos, e estamos muito animados, assim, acho que foi uma coisa priorizada no discurso do presidente Lula, é uma coisa que o Ministério tem dado sinais de que vai atacar, e acho que agora é esperar um pouquinho o que vai ser esse plano e o quanto que a gente vai conseguir aumentar de cobertura ao longo dos próximos 4 anos. Qual seria, na sua opinião, o maior desafio para o fortalecimento desse subsistema de saúde para os povos indígenas? Acho que tem 2 desafios, assim, né? O primeiro, e que é uma coisa que o orçamento nos mostra, a gente tem uma dotação de recursos de investimentos que varia muito de ano para ano, com baixa execução orçamentária, e a gente tem uma tendência de queda nos gastos de custeio. Então, acho que a primeira coisa é você conseguir equalizar essas coisas, né? Melhorar a execução orçamentária de investimentos e conseguir também, diante de uma pressão epidemiológica cada vez maior, ter uma trajetória ascendente de recursos. Mas esses recursos eles não vão melhorar o sistema sozinhos, né? Você precisa garantir que você gaste bem. Então, me parece que o segundo desafio é um desafio realmente de política assistencial, de como que você melhora a qualidade, como que você melhora a coordenação com o resto do Sistema Único de Saúde, para que você consiga prover a melhor saúde possível para essas populações. Bom, o tempo da nossa entrevista está chegando ao fim. Eu gostaria de encerrar essa nossa conversa com uma pergunta que homenageia o nome do programa e tem tudo a ver com saúde pública. Para você, Arthur, o que é cidadania? Nossa, essa é difícil. É a mais difícil do programa? De longe é a mais difícil do programa. Mas, para mim, cidadania é cumprir com um determinado contrato social que foi pactuado com uma sociedade como um todo. O nosso é a Constituição de 88, e um contrato que seja capaz né, de responder às aspirações desse povo e também de proteger minorias, né? Porque a democracia ela não é uma ditadura da maioria, ela é também um sistema de proteção para minorias. Então, eu acho que é isso, é você fazer parte desse contrato fazendo a sua parte da maneira mais holística possível, seja pagando seus impostos, sendo um cidadão que cumpre com suas responsabilidades legais, morais e tudo isso, mas seja também entendendo que a cidadania é uma coisa que a gente constrói cada um de nós, né? Então, não só se entender como um cidadão passivo que não transgride nenhuma lei, que paga seus impostos, mas também como uma pessoa que tem uma responsabilidade com um determinado contrato social de melhorar as coisas, de exigir mudanças, de cobrar realmente o governo para que as coisas sejam feitas. Acho que não só o governo, mas também cobrar
a sua família, a sua comunidade, participar dela de uma maneira sistemática e positiva. Acho que é uma resposta confusa, mas um pouquinho por aí. A resposta está muito clara, você deu uma resposta muito boa. E agradeço pela resposta, agradeço mais uma vez pela sua participação no Cidadania. Que isso, foi um prazer. Contem sempre com a gente. Nós do IEPS adoramos a TV Senado, estaremos aqui sempre que os convidarem. E eu agradeço também a você que acompanha o Cidadania pela TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative o sininho. Faça como mais de 1 milhão de brasileiras e brasileiros que recebem as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.